Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para mais um trabalho do Evangelho, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalho esse promovido pelo Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu me chamo Marcos Ribeiro, faço parte do grupo Anália Franco e contribuo com o setor doutrinário, onde aos domingos nos reunimos para esse estudo sequencial do Evangelho. Estudo esse que começou há algum tempo e que tem sido contínuo e que tem promovido essa oportunidade de juntos discutirmos um pouco sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 23, que fala sobre a estranha moral, e hoje vamos dar continuidade ao tópico 7 e 8, que fala, que tem como tema deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Mas antes de darmos início à leitura do item do capítulo e fazermos alguns comentários, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa proferir uma prece de abertura, né? Que vocês possam, caso estejam à vontade, possam fechar os olhos, né? E juntos, mentalmente, possamos mentalizar o Mestre Jesus, mentalizar os espíritos protetores, rogando por amparo, por apoio, para que tenhamos um final de tarde agradável e que possamos, nesses instantes em que nos propomos ao estudo do Evangelho, que possamos receber a inspiração do alto, que possamos juntos receber as bênçãos do conhecimento do Cristo e cada vez mais estarmos receptivos para colocá-lo em prática. Que os irmãos espirituais possam nos guiar, possam nos intuir e que esses instantes sejam instantes refazedouros de muito aprendizado. Que possamos dar início ao nosso estudo, capítulo 23, dar continuidade ao capítulo 23. Então, como eu havia dito, né, estamos nesse capítulo. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai fazer alguns comentários sobre esse tópico, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Que podem significar essas palavras? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimento grosseiro que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, no qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria dele não é a terra, mas os céus.
porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Bom, é interessante porque esse capítulo 23, ele faz parte daquela divisão do evangelho que Kardec faz, onde ele coloca instruções sobre a redenção coletiva. E fica bem claro aqui a importância de se pregar o evangelho para que a gente possa ter um crescimento espiritual, inclusive em sociedade, né? Entendendo, inclusive, a importância do qual o valor da matéria e qual realmente é o real valor da vida espiritual. Então, assim a gente percebe, né? E volta a procurar entender o que é essa mensagem de Kardec quis dizer, né? Deixar que os mortos enterrem os seus mortos, né? A gente sabe que na circunstância, como aqui foi dito, que essa palavra foram pronunciadas, elas não repreendem as pessoas que viam como dever sepultar os seus pais, né? Não tem um sentido, mas tem um sentido mais profundo, na verdade, né? Que só o entendimento da vida espiritual pode revelar. A mensagem nos mostra a primazia da vida espiritual, né? Ela é apresentada como a verdadeira e permanente existência do espírito, enquanto que a vida terrena é transitória, comparada até mesmo com uma espécie de morte em relação ao brilho e à diversidade de ações que a vida espiritual nos promove. Além disso, a gente nota que o texto, né, fala do corpo como um revestimento temporário, né? E esse estado de corpo material, ele é descrito como uma vestimenta grosseira, um grilhão, que, de certa forma, aprisiona o espírito à terra, limitando a sua verdadeira liberdade. Mas a gente não pode deixar de esquecer, não podemos esquecer, que mesmo esse corpo físico prendendo o espírito na terra é por uma causa importante, né? O corpo serve de instrumento, né? E no seu bom uso, eles nos ajuda no processo de desenvolvimento espiritual, né? É onde a gente vai construir a nossa história com o uso dessa matéria. Além disso, o Evangelho tem nos mostrado que a libertação do corpo é algo bom, né? Para o espírito, libertar o corpo físico é visto como uma alegria, né? Ele fez do retorno à sua condição natural. Quando o espírito desencarna, né, ele volta à vida plena, à vida espiritual. E a mensagem também nos alerta de como devemos entender o real significado do respeito aos mortos, né, aquele corpo físico, né? Esse respeito não se refere a esse corpo físico material, mas sim ao espírito ausente. A gente deve lembrar do espírito ausente, não da matéria. Lembrar das virtudes daquela pessoa, né? Esse respeito deve ser afetuoso, uma lembrança dos momentos felizes que viveram aqui na Terra. Lembrar do indivíduo como algo que foi libertador, né? E de que para ele está em uma condição melhor. Lembrar das condições favoráveis que ele pode estar, né? E aí o ensinamento de Jesus nos instrui que não devemos dar prioridade ao corpo ou à vida material, mas sim ao espírito. Devemos cultivar virtudes que fazem parte do crescimento espiritual. O Evangelho nos encoraja à prática do bem e ao reconhecimento de que a verdadeira pátria do Espírito não está aqui na Terra. Estamos aqui de passagem, estamos construindo uma verdadeira história para viver isso de maneira plena no mundo espiritual. A missão espiritual deve estar acima das preocupações aqui na Terra. Precisamos valorizar a missão de difundir o ensinamento espiritual, de difundir o evangelho. E a mensagem traz isso, de promover o entendimento de que a existência aqui na Terra é apenas uma etapa no processo de evolução espiritual. Que não devemos nos prender a essas questões materiais, elas passam, tudo vai passar, né? Assim, meus amigos, o texto convida a uma compreensão de que a vida material tem um papel secundário diante da vida espiritual, que ela existe, ela é importante, né? Mas que precisamos trabalhar o desapego, trabalhar essas preocupações terrenas e buscar pelo processo moral e espiritual. Assim a gente vai conseguir uma verdadeira felicidade. Se apegar às questões materiais, nos leva ao adoecimento mental. Orai e vigiai. Pensai que a nossa verdadeira existência está lá no alto, né? Em espírito. E o que a gente vive aqui é uma construção para esse espírito, para esse lado espiritual. Então,
possamos pensar nesse progresso. E é é isso que a mensagem do Evangelho de hoje nos traz, né? A importância de estarmos conectados com o nosso lado espiritual, voltar para si, não voltar para a matéria, né? A mensagem convida a isso, faz esse convite, e é por isso que ela está nesse capítulo de estranha moral. Bom, é essa a mensagem que o texto nos traz, que Kardec nos traz na interpretação desse item 23, né, onde ele faz uma série de reflexões sobre essas instruções dos espíritos, né, e assim a gente encerra nosso estudo e na próxima semana ele se continua com um tópico ainda desse capítulo para que a gente possa finalizar o capítulo 23, né? Então, que possamos finalizar nossa atividade de hoje também com uma prece, para que a gente possa dar início a uma semana de muita paz, né? Então, eu convido aqueles que desejam que fechem os olhos, né? Quem tiver desejo pode colocar uma água para fluidificar, né? Que esse momento é um momento onde a gente vai se conectar com o Pai, para que a gente possa ter bons fluidos, bons pensamentos, né? Entrar em sintonia com o mundo espiritual através de uma prece, uma meditação, né? Uma reflexão, né? Uma pequena reflexão. Então, possamos aquietar nossa mente, aquietar nosso coração, que possamos sentir a plenitude da respiração, aquela que entra nos nossos pulmões e sai de uma forma fluida, de uma forma leve, e que possamos, nesse instante, nos tornar leves também, assim como a respiração, possamos sentir a delicadeza, que possamos perceber Deus nesse processo tão delicado e tão simples que é respirar, possamos profundamente sentir esse ar entrando e saindo e acalmando nossa mente, para que a espiritualidade possa, nesse instante, entrar em sintonia conosco, com os nossos sentimentos, nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, assim como queira chamá-lo. A gente nunca deve esquecer que temos ele ao nosso lado, nossos espíritos afins, que desejam o nosso bem, que possamos estar receptivos a ele e aproveitar esse momento de oração e todos os momentos em que estamos em sintonia com o Mestre Maior, para ouvir a mensagem do bem, ouvir um conselho ao Mestre. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela compreensão do teu Evangelho. Muito obrigado por estar aqui encarnado, tendo a oportunidade de aprender, de corrigir, de traçar novas metas, que possamos cada vez mais ser pessoas melhores, que possamos ter a humildade de reconhecer onde erramos e ter a virtude de saber que acertamos e que podemos repetir esses acertos cada vez mais. Que possamos mentalizar nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, parentes, vizinhos, que eles possam ser agraciados também por essa bênção do Evangelho. Ó Mestre Jesus, nos concede uma semana produtiva, uma semana alegre, com muitas realizações e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade. Que possamos entender o nosso papel no mundo, enquanto espírito, enquanto espíritas. Obrigado, Senhor, por mais esse instante. Muita paz. E assim encerramos nosso estudo de hoje. Contamos com vocês presencialmente lá no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, aqui na rua Euclides da Cunha da Graça, e também no nosso canal, nosso Instagram e aqui no YouTube. Muita paz, até mais.